Galera, bom dia. Hoje é dia 6 de outubro, terça-feira. O Avancini acabou de ganhar a Copa do Mundo de Cross Country. Então eu vou explicar para vocês qual que é a diferença da Copa do Mundo e do Campeonato Mundial. Muita gente está espalhando por aí que o Avancini é campeão mundial. E isso não é verdade. Ele pode se tornar campeão mundial de cross country agora, essa semana, no sábado, no Campeonato Mundial que acontece na Áustria. O que aconteceu no domingo passado, em Novi Mesto, na República Tcheca, foi uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Então são coisas diferentes. Vamos lembrar lá em 2018, quando o Avancini foi, de fato, campeão mundial, valendo a camisa de arco-íris de maratona. Aquilo sim era um campeonato mundial, só que de maratona. E o que vai acontecer agora, nesse sábado, também valendo a camisa de arco-íris, é um campeonato mundial. Então, o que o Avancini ganhou agora foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma competição diferente, ela também é da UCI, ela é disputada em várias etapas ao longo do ano, o que é uma grande diferença do campeonato mundial. Então vamos lá, Copa do Mundo são várias etapas, Campeonato Mundial é uma etapa só, é um dia de prova somente, que acontece uma vez por ano. Tem um para o XC, tem um para maratona, tem também de road, tem de contrarrelógio, e o Avancini já ganhou a de maratona em 2018. Então, se nesse sábado o Avancini ganhar também o cross country, ele se torna ele vai ser o quarto cara a ganhar as duas modalidades, cross country e também maratona. E isso é uma coisa que o Avancini já falou com a gente em uma outra entrevista que eu fiz com ele lá em Petrópolis. Ele disse que não tem nenhuma vontade de se tornar um especialista, como é, por exemplo, Nino Schutter. O Nino já foi campeão de cross country, sei lá, umas 8 vezes. Ele já tem mais ou menos 33 vitórias em Copa do Mundo. O que quer dizer 33 vitórias? Lembra que eu falei que a Copa do Mundo são várias etapas no ano? São mais ou menos 8 etapas no ano. E as etapas, pelo menos agora, de, sei lá, 2017, 2018 para cá, elas passaram a ser decididas com um short track, 1 ou 2 dias antes. Então, vamos ver o tanto que o Avancini está bem para frente nessas disputas. Ele é um dos caras mais versáteis que tem nisso aí, porque a gente já viu que ele é bom de short track, ele já ganhou o primeiro short track dele lá em 2018, quando ainda nem era uma competição totalmente homologada, quando ainda era uma novidade. O Nino Schutter não é um cara bom em short track. Os únicos que são bons assim em short track são o Avancini, que já ganhou short track e agora o cross country da Copa do Mundo, e o Mathieu van der Poel, que também já fez essa proeza de ganhar short track e cross country. Mas o Avancini já tem um campeonato mundial de maratona, que é uma prova de 5 horas. Ou seja, o cara já tem no currículo dele prova de 5 horas de duração, um campeonato mundial, que é ainda mais bem requisitado do que as Copas do Mundo. Desculpa se eu estiver errado. Ele já ganhou prova de cross country, que é 1h20 de duração, e já ganhou short track, que é 20 minutos. Ou seja, ele tem prova de 20 minutos, 1h20 e 5 horas de duração. Isso é uma coisa fantástica se a gente pensar num atleta versátil, coisa que o Nino Schutter, por exemplo, não tem. Ele foi campeão de cross country várias vezes, mas de maratona não, de short track também não, apesar de já ter ganhado o Cape Epic mais de uma vez. Mas a gente sabe que um Cape Epic é totalmente diferente de uma maratona. Apesar das longas distâncias que tem lá inclusive é considerado uma stage race de cross country, ou seja, só pode competir com a camisa de campeão mundial o campeão mundial de cross country. O Avancini, ao longo de 2018 e 2019, quando ele era o dono da camisa de campeão mundial de maratona, ele não pôde usar essa camisa no Cape Epic, o que eu acho um pouco contraditório, mas vida que segue. Então, recapitulando, o que aconteceu na semana passada foi uma Copa do Mundo, que esse ano foi completamente diferente. Ao invés de ter as mais ou menos 8 etapas,
que tem normalmente. Ano passado a gente viu toda aquela movimentação. Teve etapa que o Van der Poel foi, teve etapa que não foi. O Nino ganhou alguns cross-countries. O Avancini chegou perto de ganhar algumas etapas de cross-country, mas ganhou etapa de short track. Enfim, a Copa do Mundo esse ano foi muito conturbada e teve somente 2 etapas. E foram as 2 no mesmo país, República Tcheca, na mesma pista, somente com algumas alterações, com uma semana de diferença entre elas. Então ficou parecendo que foi tudo uma coisa só. Algumas pessoas falaram que a Copa do Mundo esse ano teve 4 etapas. Não é verdade. Ela teve 2 etapas, as 2 aconteceram em semanas consecutivas e foram no mesmo lugar, para evitar os atletas terem que viajar muito longe, fuso horário, o que é muito bom para o Avancini, porque ele foi um cara que no ano passado teve que viajar sei lá quantas vezes, quase 20 vezes ele cruzou o Oceano Atlântico, uma doideira, o que para ele é muito difícil, né? Para os caras que já estão lá na Europa, é um fuso horário de 1 hora, para o Avancini era 6, 7, 8 horas. Isso é um arregaço numa competição. E aí agora que ficou mais ou menos equalizado, ele saiu com uma vantagem bem grande, porque já estava bem treinado nisso. Inclusive em Tóquio, eu quero ver como é que vai ser o aperto que esses caras vão passar, porque o Avancini já treinou bastante a questão do fuso horário, e aí eu quero ver os europeus sofrerem lá. Então foi isso, a Copa do Mundo esse ano foram 2 etapas, cada uma com um short track e um cross country. Esse short track e esse cross country é normal de cada etapa, os outros anos também eram assim. E na segunda etapa, o Avancini ganhou o short track e o cross country. Acontece que todo ano sempre tem um overall de todas essas mais ou menos 8 etapas que deveriam acontecer. Então eles somam todos os pontos dessas 8 etapas que são distribuídas, sei lá, ao longo de 6, 8 meses. E quem acumula mais ponto é o campeão da Copa do Mundo, não é campeão mundial, campeão da Copa do Mundo. Esse ano, como foram somente 2 etapas muito próximas, eles não criaram uma disputa do overall. Teve só o campeão da primeira etapa e o campeão da segunda etapa. Mas se existisse um campeão geral, overall é isso, tá, gente? É um campeão geral de todas as únicas 2 etapas que aconteceram esse ano, o campeão seria Henrique Avancini. E para a semana que vem acontece o Campeonato Mundial. Diferente das Copas do Mundo que a gente está acostumado, ele não tem um short track um dia antes. Me desculpem se eu estiver errado. Ele é disputado somente em uma única prova de um dia de um cross country. Vai ser na Áustria, os caras já estão lá. Pelo menos eu vi que a Gil já chegou, mas com certeza a Avancini também já está lá, já estão andando na pista. Essa é uma prova mais importante do que a Copa do Mundo, porque isso dá o direito para o cara de carregar a camisa de arco-íris ao longo de todo o próximo ano. E aí o Avancini vai poder correr, por exemplo, o Cape Epic do ano que vem, com a camisa de campeão mundial, a camisa de arco-íris do cross country. Ele vai poder correr, por exemplo, a CMTB em Araxá com a camisa de campeão mundial. E essa sim é a competição que a gente mais gostaria de ver e que vai dar uma amplitude assustadora para esse nosso atleta brasileiro, porque ele vai se tornar campeão de Copa do Mundo, já ganhou etapa de XC, campeão mundial de maratona e vai virar campeão mundial de cross country. Então ele não tem assim 33 vitórias em Copas do Mundo igual o Nino Schutter. Ele não foi campeão mundial de cross country tantas vezes como o Nino Schutter, mas já foi uma vez de cross country, foi de maratona que o Nino não foi e várias outras coisas importantes. Repito, isso é uma diretriz do Avancini. Ele não quer ser especialista igual o Nino Schutter, ele quer ganhar tudo igual ninguém nunca ganhou. E aí eu estava falando, quem são os caras que já fizeram essa proeza de ganhar campeonato mundial de maratona e campeonato mundial de cross country? Foram o Absalom, o Fritschneck e o Kurhavi. E aí, se a gente falar de Absalom, tem um outro dado muito importante que existe aí. O Absalom é o atual recordista de números de vitórias em Copas do Mundo, que eu acho que são 34. E o Nino Schutter tem 33. Ou melhor, acho que os dois têm 33. E se o Nino tiver mais uma vitória, ele passa a ser o recordista. Ele depende de mais uma vitória. E o Avancini roubou ela nessa semana, por exemplo. O Nino Schutter ia virar o novo recordista e não virou por culpa do Avancini. E aí a gente pode lembrar mais ou menos o que o Nino fez com o Absalom alguns anos atrás. O Nino aposentou o Absalom.
O Nino descobriu uma fórmula mágica para ganhar as provas do Absalom. Ele descobriu qual que era a estratégia que ele precisava colocar em cima do Absalom, a hora de atacar, quem era melhor em descida, quem era melhor em subida. Ele descobriu tudo e não teve mais jeito. O Absalom nunca mais ganhou uma Copa do Mundo depois que o Nino aprendeu isso aí. Depois o Nino teve, sei lá, em 2017, que chamaram de a temporada perfeita, Perfect Season. Ele não perdeu nenhuma prova, foi uma coisa absurda. E o Absalom aposentou, parou de competir depois disso. E agora a gente vê assim, o Nino Schurter querendo ser um recordista igual ao Absalom e tem um cara chamado Avancini que começou a atrapalhar ele. Será que o Schurter volta a ganhar uma etapa de Copa do Mundo ou será que o Avancini vai ser uma pedra no sapato do Nino, igual o Nino foi no Absalom? Pessoal, sem rixa, vocês sabem que eu gosto pra caramba da Scott, gosto pra caramba do Nino. O Nino é um atleta fenomenal e o Avancini é outro. E a gente fomentar a rivalidade, isso é um negócio muito legal. Tô aqui com capacete Scott, uma bicicleta Specialized, daqui a pouco eu tô indo gravar com os caras lá na Sense e tô dando parabéns para Avancini, para Canon dele. A foto que os caras postaram foi incrível, aquele time lá. É emocionante ver o que o Avancini está fazendo, porque ele conquistou a primeira vitória dele de cross country com 31 anos de idade. Isso é absurdo. Ele ganha a prova de short track com 31 anos de idade. E um dado curioso, ele ganhou a maratona antes de ganhar o cross country. Só agora que ele ganhou o cross country. Então, vamos pensar assim, por exemplo, acho que o Fritz Neck, que foi um dos campeões que ganhou também maratona e cross country, teve um gap de 10 anos entre um e outro. Primeiro ele ganhou cross country e aí 10 anos depois, quando ele já devia estar abarrotado de cross country, não aguentava mais aquela explosividade, aí que ele foi ganhar a maratona. O Avancini meio que foi no caminho inverso. Nunca foi medalhista na Júnior, na Sub-23, em termos mundiais, e agora em 2018 ele ganhou a maratona e agora em 2020 o cara ganhou o cross country. Estamos ansiosos, senhor Henrique Avancini, pelo que vai acontecer nesse sábado, independente do resultado. Você já está de parabéns, você já larga de parabéns. E em nome de todos os atletas, profissionais, amadores, de todas as marcas, de todo um mercado do ciclismo, muito obrigado por tudo que você fez com o nosso mundo do mountain bike, o nosso mundo do ciclismo. Valeu demais, boa sorte a todos os brasileiros que estão lá competindo, que já competiram esse final de semana, que vão competir agora o Mundial, tem de várias categorias. Tá bonito de ver até uma representação na categoria de bike elétrica, júnior, tá muito legal. Parabéns a todos e vamos torcer que esse final de semana é dia de mountain bike. E galera, essa foi a bicicleta que eu usei lá no recorde de Belo Horizonte, Ouro Preto, Belo Horizonte, que eu fui filmando, os caveiras bateram um recorde em menos de 4 horas e 15, absurdo. O vídeo tá lá, vou fazer um review dessa bicicleta, segue o canal aí para vocês verem como que é essa elétrica de estrada, um canhão. Valeu demais!